Pessoal, vamos lá, o último módulo, módulo 4 do inglês, com a teacher Andressa Santos. Vamos lá, firmes e fortes aí, hein? Meninos, agora nós vamos falar também de algo muito bacana, que vocês vão ver muito em leitura de textos. Vão ter textos para vocês aí, com direct speech and indirect speech. E a minha indicação é que vocês os leiam, por ser tão interessante e por, se eu não me engano, eles vão falar de Alice no País das Maravilhas, então é um filme muito bacana. E, novamente, a apostila de vocês está trazendo toda essa parte de cinema. Então, são textos e dicas até de filme para vocês assistirem. Então, se vocês tiverem um tempinho para assistir aos filmes que eles estão indicando dentro da apostila, façam isso. E façam do jeito que eu falei no módulo anterior. Assistam com as legendas em português, mas prestando muita atenção no inglês. E aí vocês vão poder reparar isso daqui sendo usado assim, ó, corriqueiramente. E é muito bacana quando a gente estuda e consegue visualizar na voz do outro aquilo que nós aprendemos. Então, o que é o direct speech and indirect speech? Vocês fazem isso demais, sabe como? Teacher, você não sabe o que aconteceu ontem. Aquela menina veio para mim e falou assim, fulano, fulano, fulano. Ela disse desse jeito, professora. Ah, então você reportou a minha fala de outra pessoa, certo? Ok. Ou então você diz para mim assim, teacher, eu falei para ela, fulana, você tá tão estranha comigo, então você me disse exatamente o que você falou para outra pessoa. Então aqui é o que nós vamos estudar, o direct and indirect speech. É o discurso direto e o discurso indireto. Percebam que nós não usamos só na fala, nós usamos também em gêneros textuais, em textos, para representar, e gêneros textuais não só narrativos, mas os não literários também. Então, vamos o nosso começo. Em narrativas, o autor pode reproduzir a fala de seus personagens de forma direta ou indireta. Por isso, há dois tipos de discurso. No discurso direto, as falas dos personagens podem aparecer reproduzidas entre aspas. Nós já sabemos isso porque aprendemos desde lá atrás. Ou em itálico, pois indicam o que o próprio personagem está dizendo. Então, quando eu tenho uma fala direta, direct speech, eu tenho o personagem falando com o seu interlocutor. E isso é representado por travessões, por aspas ou de forma itálica no inglês. Certo? Então, vamos ver um exemplo. It is not how I imagine this sign, she said. Então, olha só, she said, ela disse de uma forma direta. Não é assim que eu imagino essa cena. Ela disse diretamente. Ela chegou para o interlocutor e não precisou ninguém reportar o que ela falou. Ela mesma falou diretamente novamente. Então, eu tenho essa estrutura aqui, no finalzinho da frase. It is not how I imagine this sign. Então, eu tenho she said. Ela disse isso, né? Ok. Outra maneira de reproduzir a fala de personagens ocorre por meio de uma terceira pessoa. Ou seja, um narrador. Nesse caso é utilizado o indirect speech, o discurso indireto, que é quando eu vou narrar a história de alguém ou quando eu vou narrar a fala de alguém. Aquele primeiro exemplo. Teacher, ela veio e falou para mim, você não fez isso, isso e isso. Então, ela disse isso dessa forma. Eu coloquei uma voz de terceiro para representar o discurso de outra pessoa. Vamos ver um exemplo? Olhem lá. She said, então ela disse, teacher, that it was not how she imagined that sign. Então, olha aqui, ela disse que não era assim que imaginou aquela cena. Reparem nessa estrutura aqui, meninos.
eu não tenho, diferentemente do example do direct speech, eu tenho aqui essa representação, ó, aspas, e o she said, uma vírgula para dizer que ela disse. Então, isso daqui me dá a ideia de direct speech. Agora, nesse outro example, eu não tenho o uso de aspas. Também, ao invés de estar aqui no final, eu estou no início, o she said. E, olha só, o que é esse verbo aqui? Esse verbo é irregular. E ele é o verbo dizer, say. Mas ele está no passado, no past. Então, por quê? Porque eu estou dizendo, na hora da minha fala, eu vou colocar passado. She said. Ela disse. Ela não falou agora. Então, ela disse isso, né? Se eu estou narrando, eu não estou narrando no tempo real. Até o acontecimento pode ter sido há 2, 3, 1 minuto atrás, mas ele vai ficar no passado. Ela disse que não era assim que imaginou a cena. Ok. Então, vale observar o seguinte, que quando o discurso da primeira pessoa, eu, é transformado no discurso da segunda ou terceira pessoa, ele ou ela, lembrando que nós temos she e he e she no inglês, deve-se fazer algumas adaptações. Então, isso daqui vai ser os exercícios que vão cobrar de vocês sobre o direct e o indirect speech. Essa transformação. Então, vamos lá. Eu, Andressa, cheguei para vocês e falei, I don't like horror movies. Eu não gosto de filmes de terror. It's not true, ok? Isso não é verdade, I like. Mas olha só, eu tenho aqui don't, que está no simple present. Simple present. Ok? A pessoa, eu, me, Andressa. Então, eu sou she, ok? Like, verbo também, tá normal no simple present. Beleza. Então, eu vou transformar. Alguém vai pegar essa fala e vai dizer por mim. Então, primeira coisa, se eu sou Andressa, eu sou she, né? A go, então vou colocar she. Eu disse, então eu tenho que ter obrigatoriamente o meu verbo dizer. She said. Tenho que ter o meu pronome aqui, ó. She said that. Ela disse que. Aí eu tô falando que eu não gosto do filme, né? Então, she didn't like horror movies. Então, preste atenção, eu não gosto. O don't vai ir pro past, simple past. Por quê? Do vira did. Teacher e does também vira did. E no negativo vira did not. Fazendo a contração, didn't. Então, reparem, eu sempre tenho que usar a pessoa nas duas orações. She said that. She said that. She didn't like horror movies. Por que é she? Porque eu estou tratando da minha pessoa. Então, ela disse que ela não gosta de filmes de terror. Reparem que nós, no português, não usamos essa quantidade de personal pronouns. A gente faz substituições até, né? Coesões. No inglês, não. O personal pronoun, ele sempre tem que estar presente. Então, I'm get up. I'm have my breakfast. I go to the school. I sleep. Então, eu sempre tenho que colocar um sujeito. Por isso que aqui há essa repetição, tanto aqui
com ela disse e com o que ela disse. Então, ela disse que ela não gosta de filmes de terror. She said that she didn't like horror movies. Então, eu tenho que mudar o meu personal pronoun para a representação daquela pessoa que falou, se for she or he. E, além disso, eu tenho que mudar o meu verbo. O meu verbo tem que ir para o past. Vamos ver o próximo. Suponhamos que um menino chegue para nós e diz assim: I like to read books. Eu gosto de ler books, ou livros. I like to read books. E por que eu tenho aqui to? Porque eu tenho o verbo like. Eu poderia usar isso de duas formas: to read or reading. Ok? I like reading or I like to read. Porque o verbo like me dá essas duas possibilidades. Então, I like to read. Quem é o I? Vai ser o boy, né? Então, ele virou he. E esse like, ele vai ter que mudar, não vai ter? Sorry, ele vai ter que ir para o past. I don't know. Vamos ver. Então, olha só. He. Transformei o meu verbo porque ele disse alguma coisa. Said that he liked to read books. Então, liked, ele fez o quê? Passou para o past. Ok? I want to talk to you. Eu quero falar com você. I want to talk to you. Ai, então eu falei para alguém, né? Então eu virei she. Esse want, ele precisa virar passado. Então, wanted. Então eu sei que eu tenho que ter isso. Então como é que eu faço? Opa, she said that she wanted to talk to me. Agora presta atenção aqui. Esse me foi transformado, porque you é você. E se é você que está falando, bom, ela me disse que precisa falar com você? Não, ela me disse que precisa falar comigo. Essa é a representação. Então, muito cuidado com os pronomes. Viu que não é tão difícil assim? É só seguir esses dois últimos módulos, é só seguir as regrinhas básicas que não tem como errar. O que precisa ser feito realmente é a prática. Então, olha só, para introduzir o discurso indireto, é possível usar diferentes verbos no passado. Quais são eles? Quais são os mais comuns? O verbo say, que é esse que nós já vimos, que vai ficar said, e o verbo tell, que vai ficar told. O verbo tell, ele conta, ele relata, é utilizado quando se diz algo a alguém. Por exemplo, he told me he was ready. Ele me disse que estava pronto. Então, ele me disse que estava pronto. Então, ela já é um discurso indireto que vai nos dizer algo a alguém, né? E o verbo, já o passado do verbo say, não é necessário especificar para quem está falando. Então, olha lá, vamos lá para o he told me, ele me especificou, ele disse que ele disse que ele estava pronto, ele especificou essa pessoa, ele me disse. Já o say, ele não precisa, o verbo não traz isso. He said he was ready. Ele disse que estava pronto. Ele não me disse. Se ele tivesse dito a mim, eu usaria o verbo tell, ou seja, mudaria por told. Mas como ele não falou, ficou solto, eu posso representar, replicar isso daí que ele falou para alguém, qualquer alguém, eu vou dizer he said he was ready. Então, pessoal, nós terminamos aqui os nossos módulos de inglês. Importante, novamente, façam os exercícios. Diante de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que nós estamos aqui prontos para sanar essas dúvidas, mas o inglês é a prática, não só inglês. Qualquer matéria e conteúdo que vocês vão tentar aprender, guardar para vocês e aprender também é a prática de exercícios.
Certo? Espero que tenham gostado, aprendido e até a próxima. Deixo aqui para vocês uma frase de um autor que eu sou super fã, Ariano Suassuna. Arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Que vocês possam tornar os estudos uma arte de estudar, e que ela seja individual e singular, que vocês desenvolvam essa autonomia. Sucesso e até a próxima. Um grande abraço.